Queridos irmãos e irmãs, caríssimos padres, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas, caríssimo cônego Álvaro, pároco desta Igreja Catedral, querido irmão Dom Gilberto. Hoje nós, e a nossa arquidiocese toda celebra a Mãe de Deus, aquela que foi preservada de todo pecado para ser a Mãe de Deus. Portanto, queridos irmãos e irmãs, Nossa Senhora faz parte da humanidade. Ela, a primeira a chegar ao reino dos céus, depois da sua passagem neste mundo. Antes de tudo, ela nos antecede, porque é mãe. A mãe sabe o que vai no coração dos seus filhos e filhas, e nós recorremos a ela como intercessora, como aquela que nos ajuda a compreender melhor o projeto de Deus, a termos um coração disponível para realizarmos a vontade de Deus, a termos a coragem de sair de nós mesmos e ir ao encontro das pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Esta atitude, queridos irmãos e irmãs, inspira o nosso coração, a nossa mente, o nosso agir. Nestes tempos difíceis, nós devemos ser sinais de Cristo, testemunhas da comunhão, testemunhas do amor de Deus. Por isso, a igreja, em algum momento da história, às vezes sofre, porque está arriscando a sua própria identidade. Mas nós sabemos que a igreja nunca arrisca a sua identidade. É na medida em que nós nos colocamos a serviço, é que nós somos mais igreja. Na medida em que nós nos solidarizamos com aqueles que mais sofrem, é que nós somos a igreja de Cristo. Na medida em que nós deixamos as nossas seguranças e vamos ao encontro dos que mais sofrem para levar-lhes a palavra de Deus, é que nós somos mais igreja de Cristo. Não existem igrejas, existe uma única igreja de Cristo, e nós precisamos dar este testemunho. Nós não somos um grupo na sociedade, e nem seremos. O Senhor Jesus Cristo nos prometeu: estarei convosco até o final dos tempos, até o dia em que comereis e bebereis da mesa do Senhor no reino dos céus, como nos lembra o evangelista São Marcos. Queridos irmãos e irmãs, celebrar hoje a Imaculada Conceição de Maria nos alegra, porque essa é a certeza que Deus nos deu, incompreensível à maioria dos seres humanos, mas mistério de fé. Dogma nem sempre aceito, nem sempre experimentado, até por aqueles que são discípulos de Cristo, mas certeza de fé. É Deus que age, não é a nossa compreensão ou a nossa capacidade de fazer as coisas. É Deus que age na história humana. Agiu na história de Maria, agiu na história do seu povo, agiu na história da igreja desde o princípio e continuará assim até o final dos tempos, pois garantindo para todos os seus filhos e filhas a certeza da fé, anima a nossa esperança e nos faz novos a cada momento. O evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, nos relata este diálogo de Maria com o anjo, esta sua certeza em relação a Deus. Não duvidou nenhum momento de que Deus pudesse fazer grandes coisas. Simplesmente, ao final de tudo, provavelmente sem compreender todas as coisas, disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Queridos irmãos e irmãs, nós somos também convidados hoje a dizer isto de coração, honestamente, olhando a nossa realidade.
eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Não compreendemos tudo, aliás, até sofremos com as coisas que não compreendemos, mas devemos saber nos colocar nas mãos de Deus, porque Ele é Pai, Deus nos ajuda. Confiemos na sua força e no seu poder, para que nós possamos ser verdadeiramente instrumentos de amor, instrumentos de paz, instrumentos de fraternidade. A Igreja de Cristo, chamada a ser no mundo sinal, deve de fato ser sinal. Não deve ocupar o lugar de Cristo, mas ser o sinal de Cristo. Deve transmitir a todos a certeza de que o Senhor não abandona o seu povo, de que nós somos esta segurança, de que nós somos esta garantia. Se vivermos com fé, esperança, se tivermos a coragem de praticar o amor aos irmãos e irmãs, então nós daremos testemunho desta certeza. O Senhor Deus quer bem a todos nós, quer que todos nós sejamos seus instrumentos, sejamos a sua mão na história. Que todos saibamos, irmãos e irmãs, a partir dos valores do reino, construir uma história que seja boa para todos. Portanto, não aceitemos as divisões, não aceitemos o distanciamento das pessoas, não aceitemos as ideologias que às vezes nos fazem mal, nos fazem ficar separados. O Santo Padre, o Papa Francisco, tem lembrado a Igreja tanto nesses últimos tempos. Nós não somos uma ONG, não somos um grupo de interesse, nós somos a Igreja de Cristo. Portanto, devemos ter cuidado para não nos confundirmos com as iniciativas humanas. A nossa vida, o nosso testemunho deve ser a partir dos valores do Evangelho, sem mais. E assim, inspirados neste dia feliz por Maria Santíssima, que entregou-se a Deus totalmente, colocando diante dele o seu projeto, a sua vida, e aceitando ser este sinal de esperança para todo o povo de Deus, até o final da história, que nós saibamos com ela viver deste modo. Que todos nós, irmãos e irmãs, sejamos solidários aos que mais sofrem. E nestes últimos dias do ano de 2015, nos preparemos para superar as dificuldades, para superar os conflitos, para superar as divisões, para superar as ideias pessoais. O nosso país precisa de certezas, precisa de segurança, precisa de homens e mulheres justos, que produzam direito, que ajudem a sociedade a viver num estado de direito. Portanto, aprendamos a valorizar as nossas instituições, a começar pela nossa família. A nossa família também não é um grupinho, é uma instituição na sociedade. Os grupos dos quais participamos, a nossa igreja, também todos somos uma instituição na sociedade. E dentro do nosso país, saibamos valorizar aquelas instituições que estabelecem o que é justo e honesto para sermos um país livre, para sermos um país que vive o direito e a justiça, mesmo sem realizarmos tudo aquilo que é necessário. Que nós, individualmente, sejamos e tenhamos a consciência de cidadãos, sejamos verdadeiros cidadãos, participando da vida da nossa cidade, da vida do nosso país, mas sem esquecer que somos filhos e filhas de Deus. Portanto, colocando diante dele as nossas preces, as nossas orações, para que tenhamos um país justo, um país onde as pessoas possam viver com dignidade, um país onde as pessoas sejam respeitadas naquilo que são. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.